Aleluia. Quantos puderam sentir a presença do Senhor durante esse tempo de louvor? Há uma presença do Espírito Santo pairando sobre este lugar. E que nós possamos continuar sentindo, com nossos corações abertos, para ouvir aquilo que Deus tem mais para nós nesta noite. Eu peço que você curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai querido, nós te louvamos. Nós te louvamos nesta noite, nós já temos te louvado, Senhor, com todo o nosso ser nesta noite. E pedimos, Senhor, que Tu continues falando aos nossos corações. Nós viemos aqui para Te adorar, nós viemos aqui para Te cultuar, para exaltar o Teu nome. E Tu és digno, Senhor, de toda a glória, Tu és digno de toda adoração. Tu és o Senhor Santo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, tocados por Ti, ó Senhor, e moldados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Que alegria rever todos vocês nessa noite aqui. Eu posso pedir uma coisa para vocês? Vocês não vão ficar bravos comigo? Não? Aquele pessoal que está lá no fundo, se pudesse vir um pouquinho mais para frente, para eu poder ver o rosto de vocês mais de perto. Lucas, Simone, Tati, Ana Clara, Ana Laura. Não é a Ana Laura, é uma diferente lá, ó. Agora ficou melhor. Muito bem, queridos. Vamos à palavra nesta noite. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração tem um título. Tem um título, Misa. O título da palavra de hoje é Saia da Escuridão. Quantos aqui entendem que este mundo em que vivemos, ele está na escuridão? Quantos podem entender isso? Você acha que sim ou não? Sim ou não? Não senti muita convicção nesse sim de vocês. Mas eu vou, então, já que vocês não tiveram tanta convicção assim, vamos ler alguns textos que vão dizer, sim, que o mundo está em meio a trevas. E João 3,19 vai dizer assim, ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E nós vemos pessoas más o tempo todo. Isso vocês concordam, né? Nós estamos rodeados de pessoas más. Tem as boas, graças a Deus nós estamos aqui entre pessoas boas. Mas a verdade é que nós estamos rodeados por muitas pessoas más, com o coração mau. E essas são as pessoas que estão em trevas. 1 João capítulo 2, verso 9 vai dizer assim: quem afirma estar na luz e odeia o seu irmão, anda em trevas. Mais um. Diz estar na luz, mas odeia o seu irmão. Porque por qualquer motivo, ele já odeia o seu irmão, pisou no pé, ele já passa a odiar o seu irmão, esse está em trevas também. Mas nós vamos ver algumas orientações para como nós saímos desse tempo de trevas. João 12:35 vai dizer assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Existe um grande perigo para quem anda na escuridão. O perigo é se perder, não sabe para onde vai. Quem anda em trevas anda perdido. Eu vou criar uma historinha aqui, já pedi permissão para os artistas, para uma historinha que vai fazer você entender melhor um pouquinho o que eu quero explicar para você. Na verdade, eu não pedi permissão para o Kel, mas eu vou usar o nome dele igual.
Não sei nem se ele está aqui, ele está na escola, eu acho, né? Ah, tá lá ele. Ah, Kel, tudo bem, né? Tudo bem, Deus, tu é de boa. E o outro é o Sebastião, que esse eu pedi permissão, não vou usar, né, direitos autorais, depois ele vai me cobrar. Vamos imaginar o seguinte, Sebastião encontra um amigo de muito tempo atrás, e esse amigo pergunta, como é que tu está? Estou bem. Olha, Sebastião, eu estou tão bem de vida que eu resolvi te dar um presente, vou te dar 50 mil reais de presente para ti. Ele já começou a gostar da história. Vou te dar 50 mil reais de presente, Sebastião, sai feliz da vida. Pega esse dinheiro e diz, eu vou pegar uma parte desse dinheiro, vou alugar uma fazenda lá no meio do nada, para passar um fim de semana com toda a minha família, com a minha pequena família, 50 filhos, 80 netos e 150 bisnetos. Já não vai dar os 50 mil reais. Mas ele pega e loca uma fazenda para passar o fim de semana com toda a família. Mas a fazenda é lá no meio, assim, lá na grota, lá onde você possa imaginar. Lugar totalmente no meio do mato, mas é lá que ele quer passar aquele tempo com a família, só ele e a família dele. Ele chega lá durante a noite, acompanha a história para você entender onde eu quero chegar, por favor. Meio da noite, churrascada. Não pode faltar churrasco, né, Misa? Não. Churrascada, lá eles estão lá comendo, rindo, cantando, enfim, toda aquela alegria. E o Kel, que não é acostumado a comer muito, ele come pouco, naquele dia ele resolve que ele vai comer bastante. Só naquele dia. Ele resolve, eu vou derreter hoje, conforme ele diz. E ele derrete. E ele sente que ficou mal. Ei, fiquei mal. Eu acho que eu passei dos limites. E o Kel pega e sai. Eu vou sair para dar uma caminhada, para dar uma baixada, aquela coisa, e ele sai pelo campo. Ninguém percebe a ausência do Kel e ele começa a caminhar. Uma noite muito escura, sem lua, sem nada. No meio do nada. Daqui a pouco o Kel começa a caminhar, e quando ele percebe, ele já não sabe mais aonde ele está. Totalmente perdido no meio daquele nada. A escuridão tomou conta e ele se preocupa e tenta voltar e não consegue achar o caminho de volta. O Kel se senta no chão e pensa, e agora? O que eu faço? Fica estacionado ali no chão. O que eu faço da minha vida? Ninguém deu falta de mim. Então ele resolve se levantar. Eu tenho que sair daqui, eu não posso. Começa a ficar frio, ele começa a tremer de frio, meu Deus do céu, e agora o que vai ser da minha vida? Começa a bater o medo, porque daqui a pouco ele começa a ouvir alguns animais lá, alguma coisa, ele diz, meu Deus, por que eu fui comer demais? Começa uma culpa. E ele começa a caminhar, não, eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que continuar caminhando. E ele sai, daqui a pouco ele tropeça em uma pedra, abre o dedão, ele diz, meu Deus do céu, não vai dar para eu ficar caminhando nesse escuro, eu não sei o que tem na minha frente. E aí ele resolve, não, eu vou andar bem devagarinho para não ter risco, para não ter nenhum risco de eu me machucar. Só que ele começa a andar devagar e ele vê que, mas daqui eu não vou sair, meu Deus. É o devagar quase parando, que muitas vezes dizem as pessoas. Eu não vou sair daqui. Então ele resolve, não, eu vou andar rápido, porque eu vou conseguir. Ele começa a andar bem rápido. Azar, o que tem pela frente, eu vou, azar, não tem problema, eu vou conseguir, vai. E nisso, ele tropeça e cai e não consegue mais andar. O perigo. E aí ele se senta e diz, eu não tenho mais nada que fazer, só tenho que esperar alguma coisa acontecer. E ali ele fica tremendo de frio, apavorado, pensando o que vai ser da minha vida.
Seu pai, neste momento, se dá conta da falta do seu filho. E como um pai preocupado com seu filho, como um pai que ama seu filho, como um pai cuidadoso, ele diz o seguinte para o resto da família: vocês fiquem aqui em segurança. E eu vou pegar uma lanterna, uma luz muito forte, e eu vou ir atrás do meu filho. Eu vou em busca do resgate do meu filho. Eu preciso encontrar o meu filho e resgatar. E ele sai com aquela luz muito forte, andando, procurando, talvez chorando, mas ele está ali em busca do seu filho, porque ele ama o seu filho, ele se preocupa com o seu filho. E o Kel, ele olha ao longe e ele vê aquela pequena luz, e a esperança começa a brotar no seu coração. Olha, é uma luz que está se aproximando. E quanto mais aquela luz vem se aproximando, mais ele se alegra, porque ele sabe que está vindo a solução para ele. Ele estava perdido, mas ele está sendo encontrado. Seu pai chega, toma ele pela mão, segura em seus braços e diz: agora tu me segue, que eu vou te levar de volta para casa. Vocês já sabem onde eu vou chegar com isso, né? Jesus disse: eu tenho 100 ovelhas no aprisco. Uma delas se perdeu. Todos conhecem essa passagem, né? Uma delas se perdeu. Eu vou deixar as 99 no aprisco e vou em busca daquela única que se perdeu. Eu vou curar as suas feridas e vou trazer ela de volta para casa. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que andar na escuridão é muito perigoso. Existem muitos riscos de você andar em meio à escuridão. Um dos riscos é você se perder na sua vida. Quantas pessoas vocês têm visto que estão perdidas? Totalmente perdidas. Perdidas no vício do álcool, perdido no vício da droga, perdido no vício do jogo, perdido no vício da internet, perdido em tantas coisas, totalmente perdidos. E sabe o que você, e às vezes elas nem percebem. Fala para um viciado assim: você está viciado. Ele vai dizer: não, estou nada. A hora que eu quiser, eu largo. Quantos já ouviram isso? A hora que eu quiser, eu largo. Porque eles não conseguem enxergar a escuridão que está à sua volta. As pessoas estão vendo, as pessoas de fora estão olhando, estão vendo, mas ela está tão envolvida numa escuridão tão grande que ela não consegue enxergar aonde o perigo que ela está envolvida. Totalmente envolvida em vícios, perdido totalmente. Pessoas que muitas vezes estão perdidas na vida, não sabem para onde vão, não sabem o caminho a tomar, porque estão totalmente desorientadas. Eu gostaria de fazer desse jeito, mas eu não consigo. Pessoas desorientadas totalmente, perdidas, sem direção, cegas, andando no escuro, andando tateando, procurando alguma coisa. Pessoas que estão com o seu casamento destruído, porque não conseguem olhar a real situação daquilo que eles estão vivendo. Seus olhos estão fechados, seus olhos estão escuros, vivendo num momento de escuridão. Mas existe mais, existe o perigo de muitas vezes nós andarmos no escuro e de nós nos machucarmos.
Andar no escuro é você correr o risco de pisar em terreno que você não conhece. E você vai pisar num terreno que você não conhece e você vai acabar tropeçando e muitas vezes você vai cair. Tem pessoas que estão andando em lugares que não deveriam andar. Terrenos perigosos. Terrenos muito perigosos na sua vida. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua vida. Perigo de se perder, perigo de se machucar, e muitas vezes perigo de machucar os outros, inclusive. Porque muitas vezes quando nós caímos, nós acabamos derrubando alguém junto com nós. Quantas pessoas têm levado outras junto para o inferno? Por causa de suas atitudes. Porque muitas vezes, irmãos, nós que somos cristãos, preste bem atenção nisso. Nós que somos cristãos, nós temos que estar muito atento àquilo que nós fizemos, porque tem pessoas olhando para nós, para as nossas atitudes, e muitas vezes a nossa atitude errada vai derrubar pessoas, e nós somos exemplo. Todos nós somos exemplos, nós temos que ter essa responsabilidade com as nossas atitudes, de sermos exemplos, de as pessoas olharem para nós e verem, eu quero seguir aquela pessoa, porque eu seguindo o que ela está fazendo, eu não vou andar em trevas, eu vou andar em luz. Quer ver uma outra forma de pessoas que estão perdidas? Pessoas que estão perdidas pela ingratidão. Preste bem atenção. Às vezes você faz bem, você ajuda pessoas durante uma vida toda. Você auxilia, você dá conselho, você ajuda financeiramente, você faz de tudo pelaquela pessoa. Né, Tati? Tati é uma pessoa que está sempre ajudando os outros. Mas tem mais aqui. E o que acontece muitas vezes? Você faz uma coisinha deste tamanho, que a pessoa não gostou, e entra uma treva sobre essa pessoa, e ela não consegue mais ver nada daquilo que você fez no passado. A treva toma conta dessa pessoa, ela fica totalmente cega, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo de bom que você fez, por causa de uma coisinha deste tamanho, acabou. E ele não enxerga mais nada, está cego, está no escuro. Pessoas egoístas andam no escuro. Sabe por quê? Porque elas só conseguem olhar para si mesmas. Elas não conseguem enxergar os outros. É tudo para mim, é tudo vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, e nada para os outros. E mais um exemplo. Pessoas iradas. Ixi. O que acontece com a pessoa quando ela fica irada? Fica cega. Sim ou não? Pisa no sapato do irmão, ele já não enxerga mais nada, fica totalmente no escuro. Irado. O que ele pensa que é? O que não sei o que é isso? Toda uma ira que acaba cegando a pessoa. Então essas são situações e perigos de nós andarmos na escuridão. Irmãos, e nós corremos o risco de que isso aconteça com nós. Mas nessa noite eu quero te apresentar a solução para tudo isso. Talvez você esteja vivendo um momento de que você não consegue ver nada claro na tua vida, está tudo escuro, você não consegue ver uma luz. Mas nesta noite, João 8,12 vai dizer assim: falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quer que você siga Ele muito bem de pertinho, assim como no exemplo do Sebastião. O Kel estava perdido, mas ele foi até lá.
com uma luz. E a partir daquele momento, o Kel começou a seguir ele pelo caminho. O Kel que estava perdido começou a seguir a luz que o Sebastião carregava. E é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos perdidos, mas quando nós achegamos a Cristo, Ele ilumina o nosso caminho e nós vamos andar certinho, sem correr perigo, porque estamos andando na luz. João 12,46 vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Creia que Jesus é o teu Salvador e Ele será a luz para a tua vida. Para aquele que parou no meio do caminho, eu não consigo ver nada, eu não consigo mais, eu vou sentar aqui, eu vou parar. Não dá mais, a minha vida tá difícil, eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel, eu não consigo ver solução, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver nada, parece que chegou ao fim a minha vida. Nesta noite o Senhor vai dizer assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Se você está inseguro, com medo das trevas, o Senhor te diz nesta noite, como disse o salmista: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Irmãos queridos, se o Senhor está contigo, você está andando em luz, não tem por que você ter medo. Não tem por que você recear alguma coisa. O Senhor está guiando o teu caminho por onde você andar. Ele vai na frente, iluminando os teus passos, para que você não ande em trevas. Se por causa do medo e da insegurança, você está andando devagar, o devagar quase parando, está difícil, eu estou indo. É aquele que a gente pergunta: como é que tu está? Estou indo. Como é que está a vida? Estou indo. Devagar, quase parando. Está difícil. Nesta noite o Senhor quer que você se levanta. Hebreus 12, verso 1 e 2 vai dizer assim, ó: Deus não quer que você ande devagar. Deus quer que você corra, olha só. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. O nosso foco, irmãos, o nosso foco, mesmo que muitas vezes venham nuvens negras, que parece que está difícil, mesmo que muitas vezes venha um tempo de escuridão, tentando nos rodear, se nós estivermos olhando para a cruz, se nós estivermos com os nossos olhos focados para a cruz, nós não vamos dar bola para trevas que estão à nossa volta, porque nós estamos com os nossos olhos totalmente focados na cruz de Cristo e não há perdição em nosso caminho. E se você está perdido, o Senhor diz assim para ti: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Para tudo há uma solução, para tudo há uma resposta. Se você se machucou, Jeremias 30:17 vai dizer assim: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. O Salmo 147, verso 3 vai dizer: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Resposta para todas as situações de alguém que anda na escuridão. Talvez você pergunte assim: pastor, agora me explica uma coisa. E aqueles que se dizem cristãos? E aqueles que se dizem crentes? Mas que a gente olha para a vida deles e parece que a vida deles está em trevas. O que tu me diz sobre isso? Eles não teriam que estar andando na luz? Eles não teriam que andar na luz? Olha o que diz João, 1 João capítulo 1 e verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmãos, tem muitas pessoas aí que vão dizer que estão na luz. Muitas pessoas que vão dizer: eu sou o servo do Senhor, mas está em trevas. Esse está mentindo. Esse está mentindo. Portanto, é importante que você não olhe, é muito importante que você não olhe para as pessoas. Você tem que olhar para os bons exemplos, mas principalmente olhar para a cruz de Cristo. Em Cristo não há engano. Em Cristo não há trevas, em Cristo não há confusão, em Cristo não há perdição, em Cristo não há medo, não há temor, em Cristo há solução para os nossos problemas. Mas na prática, você está muito teórico, pastor, está muito teórico isso que você está dizendo. Na prática, como eu faço para poder andar na luz? Eu quero. Talvez você tenha pensado: eu quero isso, eu quero andar na luz, eu quero ter clareza nos meus pensamentos, eu quero ter clareza nas minhas decisões, mas como eu faço isso na prática, no dia a dia? Como eu coloco isso na minha vida? O Salmo 119, e verso 105, vai te dar a resposta para isso. Salmo 119, verso 105 vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A resposta, a luz que você precisa, está aqui. A luz que você precisa está aqui. Só que imagine que isso aqui é uma lanterna. Isso é uma lanterna. Essa é a luz que nós temos para nos guiar. A luz está aqui na nossa mão. Mas a lanterna desligada, vai iluminar alguma coisa? Sim ou não? Essa Bíblia fechada, ela vai iluminar alguma coisa na tua vida? Não. Nós precisamos. Aqui está o segredo de tudo. Abrir esta Bíblia. E não somente abrir e deixar como muitos têm em cima da escrivaninha, em cima da estante, com mais ou menos essa altura de pó em cima, que você vai ler, você tem que pegar aí, e talvez está tão amarela que você não consegue nem entender mais o que está aqui, parece aquelas certidões de nascimento do tempo meu e do Sebastião. Sabe aquela certidão assim, e do Luciano também. Luciano, tu está rindo? Não, tu também tem certidão amarela, nem vem. Sabe? A irmã Tânia está rindo ali também, eu não sei por que tu está rindo, irmã Tânia. Não sei por que tu está rindo, a tua certidão também já está meio amarelinha.
Então, queridos, ela não é para ficar aberta em cima de um móvel. Ela é para ser lida. Se você quer luz na tua vida, ela precisa ser lida. Mas não somente isso. Você precisa ler. E depois que você lê, você ora em cima daquilo que você lê. E depois que você orou, você vai sentar e você vai contemplar aquilo que você leu. E você vai deixar entrar para o seu coração. Não é uma simples leitura. Eu leio, ler a Bíblia, muita gente lê, até os ateus. Olha, tem muito ateu que conhece muito mais a Bíblia do que nós. Se nós pegar um ateu que estuda a Bíblia, ele vai nos dar um laço. Porque ele vai vir com argumentos. Então, é necessário que nós leia, que nós faça um tempo de oração. Senhor, revela para mim o que está aqui nessa palavra. Abre o meu entendimento para que eu consiga entender, porque muitas vezes nós lemos, não entendemos nada daquilo que nós lemos. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha revelar a nós aquilo que o Senhor está dizendo aqui. E nós vamos degustar a palavra como um alimento, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. E se nós não nos alimentarmos disso aqui, irmãos, nós não vamos nos manter. Quanto tempo você acha que consegue ficar sem comer? Alguns não vão conseguir ficar um dia. Né, Vânia? Ela riu. Alguns não conseguem ficar um dia sem comer. Né, Nayara? E como que nós queremos nos manter em pé espiritualmente, se nós não nos alimentamos do pão da vida que é a palavra de Deus? Nós vamos ficar fracos, nós vamos nos arrastar. Então nós precisamos sim, diariamente, nos alimentar. Um pouquinho que seja, um versículo que seja, mas que nós nos colocamos diante da presença do Senhor e buscamos a luz para as nossas vidas, para que sejamos chamados, como diz Pedro, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir do momento que nós passamos a viver isso, aí nós começamos, aí é uma palavra para a próxima pregação. E aí nós vamos ser o que a palavra disse: vós sois a luz do mundo. E nós temos que ser luz nesta terra. O mundo está em trevas e nós precisamos ser a luz para este mundo. A banda pode subir, por favor. E eu gostaria de orar por você que talvez está meio perdido. Parece que a vida está meio, se você está andando meio, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu não consigo enxergar um futuro muito bom. Parece que está meio difícil, parece que está meio obscuro. A luz do Senhor está aqui nessa noite para brilhar sobre o teu caminho. Fica em pé, por favor. Se tem alguém que está se sentindo um pouquinho perdido, um pouquinho desorientado, com medo do seu futuro, com medo de coisas que você não sabe que vai acontecer, vem aqui, nós vamos orar juntos. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está aqui para clarear
o teu caminho, para iluminar os teus passos, para você poder correr, para você poder caminhar com segurança, sabendo aonde você está pisando. Porque quando você anda num caminho de luz, você não tem medo, você está pisando firme, a luz está iluminando o teu caminho. E você vai andar seguro, porque você está seguindo os passos do Mestre.